Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10, mais uma edição para esta semana. Vamos agora seguir com as manchetes de hoje. Doentes já estão a ser transportados em segurança e conforto pelos aviões da Binter Cabo Verde. O presidente da CIACSA considera incompreensível como os responsáveis do LEC têm gerido o dossiê reivindicativo da implementação do plano de cargo de carreira e salário. Angola recusa condições da União Europeia para observar as eleições. ONU alerta para a deterioração da situação humanitária na República Centro-Africana. Incêndios levam à evacuação de 40 mil pessoas no Canadá. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. Os doentes já estão a ser transportados em segurança e conforto pelos aviões da Binter Cabo Verde para receberem tratamento médico nos hospitais centrais do país. Segundo um comunicado, até o momento, a Binter Cabo Verde já procedeu ao transporte de 10 doentes evacuados com macas, tendo 4 desses doentes sido transportados em voos realizados em condições específicas nos voos charters, a preço de custo e sem lucro, fora da programação regular da companhia. De acordo com a mesma fonte, revela ainda que a Binter Cabo Verde tem efetuado desvios de determinados voos regulares para que houvesse a possibilidade de transporte de doentes evacuados em casos urgentes e com a maior brevidade possível. A Binter Cabo Verde tem demonstrado constantemente a sua disponibilidade e trabalhado em estreita relação tanto com o Ministério da Saúde como com o INPS para efetuar o transporte de doentes evacuados urgentes, desde que sejam salvaguardados todas as condições de segurança, afirma o comunicado, acrescentando que às vezes o transporte dos doentes evacuados não é de imediato, devido ao fato de 4 dos 7 aeroportos de Cabo Verde não possuírem pistas iluminadas. Foram registados no país 30 casos de paludismo autóctone e 3 casos importados nas últimas 2 semanas do corrente mês. Segundo a delegada da Saúde, a situação é preocupante e pode agravar com o aproximar das chuvas. O primeiro caso do paludismo registrou-se no dia 9 de julho do corrente ano e já estão contabilizados até hoje 33 casos. Destes casos, 30 são autóctones e 3 são importados, garante a delegada da Saúde, Ulardina Furtado. Neste momento temos 30 casos de paludismo autóctone. É um número atípico em relação a anos anteriores. Temos apenas 3 casos importados, portanto, num total de 33 casos. Temos tido intervenções no terreno para cada caso. A cada caso que recebemos, vamos à casa das pessoas, fazemos a intervenção, a educação, a informação e comunicação para a saúde e também fazemos pulverização no raio de 300 metros, portanto, na casa do afetado e na vizinhança. No ano passado, a esta altura, se tinha verificado apenas um caso de paludismo, número diferente a este ano, que tende a agravar-se com o aproximar das chuvas. Esta é uma garantia da delegada da Saúde, que ainda salienta que é necessário reforçar as ações no terreno como forma de eliminar todos os possíveis focos de mosquitos antes das chuvas. É um número atípico, porque há muitos anos não tínhamos casos pré-chuva, tantos casos de paludismo. A título de comparação, no ano passado tivemos um caso até esta altura, até este momento. Era um caso, nada mais. E neste momento já são 30. Portanto, é preocupante. E leva a que fiquemos mais atentos a cortar essa linha de transmissão antes das chuvas. É essa preocupação e essa prioridade no momento. Cortar essa linha de transmissão antes das chuvas. Porque com as chuvas, se forem uma chuvinha, se for chuvisco, a situação pode piorar. São 33 casos registados até o momento e apareceram em diferentes bairros da capital do país, nomeadamente Várzea, Taiti, Ponta Belém e nos arredores do Parque 5 de Julho. Nos últimos dias surgiram casos em Bela Vista, Castelão e em Vila Nova. A zona mais afetada é Várzea, Taiti, Ponta Belém e Parque 5 de Julho. É essa zona onde começou e onde há mais número de casos. Mas nos últimos dias já apareceram casos de Bela Vista,
de Castelão, Vila Nova. Portanto, já se espalhou e já não tem um elo de ligação. Salienta-se que, de acordo com a delegada, não se verificou nenhum caso de vírus Zika este ano. Para o combate aos vetores, existe um Comitê Municipal de Luta contra Vetores, constituída pela Delegacia da Saúde, Câmara Municipal, Eletra, Forças Armadas, entre outros membros. Um comitê com vários membros, mas que, segundo a delegada, necessita de mais engajamento dos mesmos. As autoridades sanitárias têm no terreno cerca de 80 pessoas, nomeadamente pessoas ligadas à saúde e agentes da Força Armada no terreno para o combate aos vetores. Durante 3 meses consecutivos, os moradores da Casa para Todos, em Enxada Grande de Trás, têm vivido todos os dias com a presença do mau cheiro e de uma quantidade excessiva de mosquitos, uma situação que a delegada de saúde diz que coloca em risco a saúde pública. Para acabar com o esgoto a céu aberto dentro do condomínio, é necessário engajamento por parte de todos os responsáveis desta propriedade, nomeadamente a Câmara Municipal e a IFH, afirma a delegada da Saúde, Ulardina Furtado. Uma situação que prejudica a saúde pública e que pode causar doenças às várias pessoas dessa localidade. É uma situação que afeta a saúde pública. Não tem crianças lá à volta, não tem uma escola que fica logo para trás, não tem população que vive lá perto, inclusive fica perto de um centro de saúde também. E não tem estado a fazer intervenção com a população, não põe medicamento lá, não põe gasóleo, que é para evitar a multiplicação do mosquito, mas e que é suficiente. A solução seria e termina com o problema. Infelizmente, é que até depende só de saúde, é um trabalho conjunto. Um trabalho que depende de saúde, sim, de Câmara Municipal, de Eletra, de IFH, de ANAS, da população, como não tem participação também daqueles condóminos. Segundo a mesma, foram feitas diversas reuniões e chegaram à conclusão de que a única fossa teria que ser adaptada a um melhor sistema de esgoto para resolver o problema, mas até ainda nada foi resolvido. E já não discuti várias vezes, já não tem muitos meses a discutir. A solução seria pôr um esgoto, né? Para esgoto fica a passa para aquela zona que é para poder canalizar esgoto de edifício para rede. E aquela que era a solução final e que acabava com todo o problema. E a resposta que não tem estado a receber é que solo daquele lugar é impermeável, então que você tem absorção daquela água lá, então fossa se transborda. Não se pensa se fosse pequenote. Uma única fossa para todos os moradores do condomínio de Enxada Grande atrás, que tem causado transtorno à população, isso devido ao cheiro nauseabundo, às poças de água e à quantidade excessiva de mosquitos. Uma situação que pode provocar doenças, proliferação de parasitas e mosquitos por causa do contato com as águas e com o mau cheiro. Nesse sentido, a delegada da Saúde faz um apelo à população, particularmente aos moradores do condomínio. Coisa que não apela a pessoas dentro de casa para cuidar daqueles conservatório da água, né? Para cuidar para estar bem conservado, para que tenha ovos lá, para que tenha multiplicação de mosquitos. Fecha essas janelas, principalmente na boca de tarde, para que tenha entrada de mosquito, que se reproduz lá naquela fossa. Fazer da flite, né? Dentro de casa, durante de tarde também. Para morrer, se entra mosquito durante o dia, para poder ter aquela saída, tudo consequências daquela coisa de lá de baixo, lá, daquela água que está lá parada, daquela água que está lá tá corre, que está prejudica realmente. E usa repelente, cuidados da pessoa. Cuidados de pessoa mesmo, para morrer, aquela coisa lá enquanto que for resolvido aquela situação. Apesar desta situação, ainda não foi verificado nenhum caso de paludismo em Enxada Grande atrás, segundo informações avançadas pela Delegação de Saúde. A população e os moradores do condomínio estão indignados com esta situação e querem ver o problema já resolvido. O novo presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Bernardino Duarte Delgado, foi empossado hoje pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. O combate à morosidade processual é uma das prioridades deste novo presidente.
O novo presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial tem como prioridade para o seu mandato o combate à morosidade processual, mas segundo o presidente isso dependerá de vários fatores e para isso pretendem trabalhar com os magistrados e com outros funcionários judiciários. Em termos de prioridades, como portanto já é sabido, aquilo que é a preocupação primeira do Conselho Superior da Magistratura Judicial vai ser o combate, portanto, à morosidade processual. Mas isto é algo que, portanto, tem diversos fatores que influenciam na tangibilidade deste objetivo e aquilo que nós vamos pretender é, desde logo, trabalhar com os magistrados, com funcionários judiciários motivados. Conforme Bernardino Delgado, existem 56 juízes, mais 7 juízes assistentes, mas que para diminuir a morosidade processual, principalmente para combater o acúmulo processual em determinados tribunais, é preciso constituir uma boa lista de juízes. Neste momento contamos com 56 juízes. Acabamos de fazer um concurso e temos mais 7 juízes assistentes para entrar, portanto, no sistema, mas por aquilo que nós queremos e também para confluir para o combate à morosidade processual, principalmente para combater o acúmulo processual em determinados tribunais, era preciso também que nós constituíssemos, isto está previsto e vamos procurar fazer isto, constituíssemos, diria eu, uma bolsa de juízes, precisamente para fazer face ao acúmulo de processos em determinadas comarcas que requerem, de facto, esta necessidade. Segundo o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, os desafios que se colocam no domínio da justiça são sempre de duas ordens, nomeadamente a da criação de condições para que os tribunais decidam cada vez mais processos em prazos razoáveis e a adaptação de níveis elevados da exigência quanto a todas as decisões judiciais. Os desafios que se colocam no domínio da justiça são sempre de duas ordens, que devem necessariamente merecer a devida compatibilização. Criação de condições para que os tribunais decidam cada vez mais processos, em prazos razoáveis, de modo a evitar que excessivas delongas na prolação dessas decisões mine a confiança da comunidade na justiça e, em última análise, no Estado de Direito Democrático. Adoção de níveis elevados de exigência quanto a todas as decisões judiciais. O Conselho Superior da Magistratura Judicial é, nos termos da lei, órgão que gera os juízes e os tribunais judiciais, administrativos, fiscais e aduaneiros, o Tribunal Militar de Instância e os organismos da regulação científica. O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, felicita a Presidente do PAICV, Janira Ofra Almada, eleita Vice-Presidente da Internacional Socialista. Fonseca deseja que o desempenho das suas atividades também contribua para o reforço de um tal relacionamento a bem do progresso económico, social e cultural dos cabo-verdianos. Numa nota, o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, apresenta as suas sinceras felicitações e votos de sucessos à Presidente do PAICV, Janira Ofra Almada, no exercício da função por ocasião da sua eleição para o cargo da Vice-Presidente da Internacional Socialista, entidade que agrupa organizações trabalhistas e da social-democracia dos 5 continentes. Jorge Carlos Fonseca deixa ainda saber que boa parte dessas organizações está sediada em países que mantêm boas relações de cooperação com Cabo Verde. A Presidente do PAICV, Janira Ofra Almada, foi eleita por unanimidade de Vice-Presidente da Internacional Socialista e considera inequivocamente um ganho extraordinário para Cabo Verde, para o PAICV e para a líder, pois esta eleição representa a ascensão ao mais elevado cargo alguma vez ocupado por um partido político em Cabo Verde na arena internacional. É de referir que a eleição ocorreu na reunião do Conselho da Internacional Socialista, que teve lugar nos dias 11 e 12 de julho de 2017, na sede das Nações Unidas em Nova Iorque.
O presidente do SIACSA, Gilberto Lima, considera incompreensível e fastidioso como os responsáveis do Laboratório de Engenharia Civil vêm gerindo o dossiê reivindicativo do seu pessoal em matéria da implementação do plano do cargo, de carreira e salário. Em declarações à TVR, Gilberto Lima disse que precisa ser tratada a morosidade na resolução das reivindicações dos técnicos superiores da empresa do LEC, cuja situação poderá desembocar numa greve para reaver a situação em termos de direitos que os assistem. No entanto, considera que é lamentável, fastidioso e incompreensível como os responsáveis do Laboratório de Engenharia Civil vem gerindo o dossiê reivindicativo do pessoal em matéria de implementação do plano cargo, carreira e salário. Esta situação, como é sabido, vem arrastando desde o anterior governo, que não conseguiu de forma adequada dialogar com o SIACSA e os trabalhadores, e hoje temos praticamente a mesma situação. Situações essas que não respeitam os prazos e nem dão cavacos a ninguém, segundo o presidente da SIACSA. Para ele, isto é uma autêntica falta de respeito para com as instituições e para com os próprios trabalhadores. Na verdade, tivemos que esperar um ano para que a nova administração se firme e entrar por dentro das reivindicações. E a partir daí, tivemos encontro alguns com algumas zigue-zague por não cumprimento do prazo. Novamente, nós estipulamos que até o fim do mês começaríamos a discutir os meandros do PCCS, do pessoal da LEC. E o que se verifica neste momento é um total silêncio. Perante isto, Gilberto Lima afirmou que a empresa LEC deve dialogar e encontrar caminhos para esta questão, cujo contorno pode enveredar para outras decisões. E já agora, devo dizer que na próxima semana, caso esta situação se prevalecer, nós vamos enviar um pré-aviso de greve para os devidos e consequentes efeitos. Uma situação que, de acordo com este presidente, vem arrastando há 7 anos desde o antigo governo, que não conseguiu dialogar com o SIACSA e os trabalhadores, e até hoje a mesma situação se mantém. A City Habitat realiza seminário sobre o papel da economia social e solidária na implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a fim de contribuir para uma nova visão africana e de saber como os ODS poderão ser implementados nesta região. Enquadrado no 6º Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico, a City Habitat realiza seminário sobre o papel da economia social e solidária na implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esta é uma iniciativa genuína da sociedade civil para que na região africana e também sul-sul se possa dar um contributo no desenvolvimento económico local. A ideia é produzir um conjunto de instrumentos, sobretudo para serem debatidos e partilhados no quadro do Fórum. Pretendemos, no fim do seminário, elaborar um documento de posição que reflita ou que possa refletir a perspectiva africana e sul-sul quanto à implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Um seminário que terá como temática a criação de um quadro conceptual e operacional numa relação durável entre a economia social solidária e o desenvolvimento económico local na região africana. Para além desse, fará parte desta agenda outros elementos, nomeadamente o papel da cooperação sul-sul e triangular no reforço do papel da economia social solidária no desenvolvimento económico local e na implementação dos ODS. O terceiro eixo tem a ver com o reforço das instituições e entidades da economia social e solidária nas redes dos países africanos de língua oficial portuguesa. E o quarto eixo, que é muito importante, é trabalhar uma visão pan-africana de desenvolvimento com base na dimensão território, atores locais, concertação e parceria para o desenvolvimento.
Um fórum que pretende também construir um diálogo que valorize os trabalhos de pesquisa, formação e experiência dos atores dentro de uma lógica pesquisa-ação. Brasil, São Tomé, Moçambique, Senegal, Guiné-Bissau são exemplos de países que participam deste ateliê que decorre de 20 a 22 deste mês na praia. Foi apresentado hoje um estudo de diagnóstico sobre a violência no meio escolar e indica que os rapazes e os professores são os que praticam mais atos de violência nas escolas secundárias. O estudo foi realizado pela Universidade Pública em parceria com o Ministério da Educação e das Nações Unidas, envolvendo 4 escolas do ensino secundário. Dos 937 alunos e 131 professores inquiridos, abrangem as escolas secundárias Manuel Lopes e Abílio Duarte e Alfredo da Cruz Silva em Santa Cruz e da Calheta de São Miguel. A escola Alfredo da Cruz e Manuel Lopes são as que mais se destacam no estudo. Escreve o A Nação, que ainda ficou a saber, segundo a presidente da Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes da UniCV, que a maior parte das ocorrências não acontecem nas salas de aulas, mas sim nos corredores e durante os recreios, e que as meninas são as maiores vítimas. Os rapazes estão na linha da frente dos praticantes de atos de agressão, mas há também um número considerável de meninas, o que faz com que a diferença não seja tão grande. Em termos de tipos de violência, de acordo com o estudo, a tendência é muito próxima do que existe a nível internacional, ou seja, no domínio físico e psicológico, nomeadamente as brigas e os insultos. Assegura a mesma fonte que o estudo recomenda ao Ministério da Educação que seja criada uma base de dados nacional em que se registrem os casos de violência e o seu tratamento para que em estudos posteriores se possa dispor de termos de comparação. É de referir que no próximo mês de agosto deverá ser iniciado um outro estudo, desta feita a nível nacional. Numa edição da VOA, acompanha agora as manchetes de África. Quênia. Presidente Uhuru Kenyatta, em campanha eleitoral na região do Lamu, promete usar força mortífera contra suspeitos militantes islâmicos. Camarões, pelo menos 30 pessoas estão desaparecidas depois de um barco militar ter afundado junto a Idenau. República Centro-Africana, o responsável pela investigação à violação dos direitos humanos no país, diz que as vítimas nunca serão abandonadas. Malala Yousafzai, Nobel da Paz, visita Abuja e defende que o país deve focar-se na melhoria da educação. Na Nigéria, há 10,5 milhões de crianças que não vão à escola. Egito, um grupo de jovens inventores criou um robô que faz algodão doce.